Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Rossana Cunha e eu sou secretária-geral da Comissão Municipal da Verdade, criada pela Lei 7.750, de 26 de junho de 2014. Está instalada a terceira audiência pública da Comissão Municipal da Verdade de Joinville, nesta data de 15 de setembro de 2014, na sede do Poder Legislativo de Joinville. Em nome da Comissão Municipal da Verdade, desejamos a todos as boas-vindas e iniciamos, neste momento, a terceira audiência pública que irá acolher os depoimentos das vítimas da época da ditadura militar. Registramos e agradecemos a presença de todos que nos prestigiam neste momento e dos seguintes membros da Comissão Municipal da Verdade. Representando o Poder Executivo, o Procurador Luiz Henrique Lima, como coordenador. Representando o Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Brás, o professor Michael Jean Duarte, como vice-coordenador. Representando o Poder Legislativo, o Dr. Denilson Rocha de Oliveira, como titular. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Joinville, o Dr. Maurício Voz, como titular. Representando o Departamento de História da Universidade da Região de Joinville, Univille, a professora Yara Andrade Costa, como titular. Representando o Poder Executivo, o jornalista Wagner Baggio, como suplente. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial os empresários, colaboradores, diretores, coordenadores, associados, imprensa, a comunidade aqui presente e aqueles que nos assistem ao vivo, transmitido pelo canal 1 desta Igreja Casa. Para dar as boas-vindas, convidamos o Dr. Luiz Henrique Lima, coordenador da Comissão Municipal da Verdade. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Isso é um trabalho muito importante para trazermos de volta ou para resgatarmos a memória nacional. E, da mesma forma, como das outras noites, quero agradecer, como cidadão brasileiro, o Poder Executivo e o Poder Legislativo por criar a Lei 7.750, que acabou por criar a Comissão da Verdade do município de Joinville. Comissão essa que tem por objetivo desvendar os crimes da ditadura militar, expor atrocidades cometidas em nome da pátria por agentes do Estado pago pela população, que esperava desses agentes a proteção e não os crimes que foram cometidos. É importante dizer que as atividades da comissão não têm caráter jurisdicional ou persecutório. Estamos felizes em conduzir os trabalhos da terceira audiência. Inclusive, já somos modelo e já somos elogiados por outras comissões, inclusive pela Comissão Estadual de Santa Catarina, pela agilidade e pela eficiência dos trabalhos realizados por essa comissão. Lembro ainda que essa Comissão da Verdade de Joinville é a única comissão municipal no nosso estado, ou seja, no estado de Santa Catarina, só a comissão de Joinville é municipal, a outra é estadual. O grande legado é reescrever a história. A gente precisa mostrar o que aconteceu e como aconteceu. A caça de militantes de esquerda no Brasil durante a ditadura militar iniciou com o advento do AI número 5. Naquele mesmo ano de 69, Costa e Silva, o presidente então, expediu uma diretriz para a política de segurança interna, uma vez que foi detectado que as polícias estaduais não agiam com a voracidade, com a eficiência desejada pelo governo militar. A partir disso, o sistema de segurança interna centralizou as operações nos quartéis generais, utilizando a Força Armada e a Polícia Federal para cometer e para prender as vítimas de então. A diretriz resultou na primeira operação de caça aos militantes que desafiaram o Exército. A primeira foi feita em São Paulo, conhecida como Operação Bandeirante, mais conhecida também por OBAN. Em seguida, se espalhou por todo o país, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a operação foi chamada de Operação Barriga Verde. Essa operação se iniciou em novembro de 75, serviu para abafar as atividades das pessoas e do Partido Comunista Brasileiro em terras catarinenses que eram contra o regime militar. A partir desse dia, foram presas 42 pessoas aqui no Estado e foi a primeira vez que se usou a tortura sistemática como forma de obter informações e confissões para montar inquérito e abrir processo
contra essas pessoas, além de entregar outros focos de resistência ao regime militar. Ou seja, os presos e presas eram submetidos a sessões de tortura para que pudessem ser processados através de suas confissões, inclusive para entregar outros militantes, já que as vítimas eram submetidas a métodos como pau de arara, choque elétricos e empalamento. Hoje, contudo, vamos fazer uma audiência um pouco diferente das demais. Na primeira e na segunda ouvimos as esposas, as viúvas e os órfãos, efetivamente, de pessoas ou dos envolvidos na Operação Barriga Verde. Hoje, vamos nos permitir para examinar e esclarecer graves violações dos direitos humanos praticadas no período anterior à Operação Barriga Verde, e com isso ampliar o direito à memória e à verdade da história nacional. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar o seu Edgar, cuja esposa já esteve aqui na primeira audiência para prestar o seu depoimento. O seu Edgar, gostaria de convidar o senhor viesse até a nossa mesa, e a dona Lúcia que viesse aqui pertinho dele para que ele ficasse mais à vontade. Bem, senhor Edgar, o que a gente gostaria de ouvir hoje do senhor é em relação, antes da Operação Barriga Verde, a sua prisão nos anos 60, todas as reuniões, como vocês trabalhavam e a causa que os levou a serem presos. Por favor, o microfone é todo seu. Boa noite a todos. De vez em quando, eu sou procurado em casa, na rua mesmo, de estudantes, querendo fazer pesquisa sobre Joinville da nossa mocidade, Joinville dos presos políticos. Tá? Eu falo sempre uma coisa: olha, tem uma personalidade histórica em Joinville que merece não só um livro, mas uma pesquisa muito profunda. Eu me refiro ao Dr. Adalto Carlos Vieira. Dr. Adalto, ele foi durante muitos anos o porto seguro que a classe operária explorada, vilipendiada, humilhada, procuravam na defesa de seus direitos. Muitos parentes meus, muitos conhecidos, até hoje são eternamente gratos ao Dr. Adalto. E essa história tem que ser divulgada. Joinville tem que conhecer o trabalho do advogado trabalhista. Recém-formado em Florianópolis, veio para Joinville e fez um trabalho extraordinário. Se ele granjeou a admiração, o amor dos trabalhadores, ele também granjeou o ódio, a perseguição dos que não aceitavam que os operários reivindicassem as leis trabalhistas, as leis de proteção ao seu trabalho. Então eu sempre falo, procure o Dr. Adalto, porque ele tem uma história maravilhosa de vida, de luta, de trabalho, de prisão. Quando, nessa última prisão, a Operação Barriga Verde, eu fui o último a ser preso. Aí chegamos lá em Curitiba, o pessoal estraçalhado, parecia assim uma coisa de horror, não dava para acreditar.
que pessoas fizessem isso em outras pessoas. Aí tinha um camarada, ele falou para mim chorando, ao desespero: Edgar, eu não aguentei. Eu tive que falar teu nome. Porque eles iam buscar minha mulher e as minhas filhas. E eu vi o que eles faziam com as mulheres. Colocavam todas nuas, até as crianças, meninas. Eu disse: olha, eu não te perdoo, porque a tortura não tem valor nenhum, é um crime de lesa humanidade. O que eles fizeram com vocês, fazendo conosco, eles fizeram com muita gente eles mataram covardemente. O sujeito algemado, eles batiam até a morte. E nas 3 vezes que eu fui preso, todas as 3 vezes, o pessoal citou meu nome. Na primeira vez, na segunda e na terceira. Eu não guardo mágoa nenhuma, porque mais tarde eu fiquei conhecendo um dos advogados mais famosos de todo o Brasil, Antônio Assir Breda, e ele disse: a tortura não tem valor, o depoimento tirado em tortura não tem valor jurídico. É um crime, não tem valor nenhum o depoimento. E quando fui preso a primeira vez, eu me recordo muito bem, Coronel Ferdinando de Carvalho, o homem do IPM, do PCB do Rio, 950 pessoas foram indiciadas naquele IPM. E eu não aguentei. Eu falei o nome do doutor Adalto. Disse que conhecia o doutor Adalto. Mas quem que não conhecia em Joinville o doutor Adalto? Os trabalhadores, ele era um santo. Ele era um homem que o trabalhador, o chefe de família, era o último reduto que o chefe de família tinha na defesa de seus direitos trabalhistas, uma simples leis trabalhistas. Porque até então fazia o que bem entende com os operários. Então, toda vez que aparece um estudante lá em casa ou na rua tal, eu sempre falo essa história. Procure o doutor Adalto, ele tem uma história maravilhosa. E essa história tem que ser contada. Uma menina me procurou: eu quero fazer um livro sobre Joinville. Então, tá. Procura o doutor Adalto. Mas eu quero saber de preso político. O doutor Adalto foi preso também. O doutor Adalto foi muito mais perseguido do que eu, do que qualquer um outro em Joinville. Porque o doutor Adalto, ele defendia os interesses dos trabalhadores e às vezes nem cobrava. Na maioria das vezes não cobrava, mesmo porque o operário não tinha dinheiro para pagar. Eu conheci aqui o filho do seu Abelardo, fiel escudeiro do doutor Adalto, muitos anos, fiel escudeiro. Eu confesso que tudo isso me deixa assim, muito, eu passo noite sem dormir. E, assim, então a menina fez o livro tal, e fez um lançamento lá no Sesc. Aí apareceu um senhor, um velhinho: eu quero ver o macho que vai falar contra os militares, contra a ditadura. E gritava alto, tal. Todo mundo ficou apavorado. Aí eu fui lá, me apresentei, sentei ao lado dele, começamos a conversar. Eu disse para ele:
o senhor vai ter todo o direito de falar, defender a ditadura, o senhor pode defender a ditadura. Como eu sou contra. Fui preso várias vezes, tenho sequelas terríveis até hoje, não consigo, muitas vezes não consigo dormir. Mas faria tudo outra vez, tudo. Faria melhor. A gente erra muito também. Tortura é uma coisa horrível. É uma coisa horrível, tortura. O ser humano é capaz de coisas tão baixas. E aí, eu falei para esse senhor, a grande luta não é contra os militares, não é contra, é conseguir fazer uma democracia sem adjetivos. É democracia do proletariado, democracia camponesa, democracia popular. Isso não deu certo. Democracia tem que ser sem adjetivo. A democracia é a única maneira, a única forma de governo que permite a diversidade. O camarada aqui, ele tem uma ideia, eu tenho outra. Nós poderemos conviver pacificamente, harmonicamente, eu respeitando as ideias dele e respeitando a minha. Sem querer um destruir o outro, porque tanto a esquerda como a direita falharam. O socialismo real caiu, assim como um castelo de areia, porque queria impor as suas ideias aos demais, como a direita fazia. Se divergisse, ia preso. Tanto no regime de esquerda como no de direita. Então, tem uma personalidade que eu aprecio muito, um tchecoslovaco chamado Václav Havel. Ele esteve 5 anos preso na Tchecoslováquia. Era uma grande personalidade tcheca. Na época dele, a Tchecoslováquia não tinha sido ainda dividida. Hoje tem 2 países. Na época era um país só. E ele dizia que o capitalismo tem uma capacidade insuperável de produzir riquezas. E o socialismo tem uma capacidade de distribuir riquezas. Então, por que não juntar isso aí? Ele ficou preso 5 anos no regime do socialismo real. O presidente da época da Tchecoslováquia era Gustavo Husak. Manteve o homem preso 5 anos. Ele saiu da prisão, foi candidato a presidente da República e ganhou. Então, esse jogo de esquerda e de direita, na minha opinião, está superado. Não deu certo. O socialismo real não deu certo em lugar nenhum. Mas por que não deu certo? Porque simplesmente queria impor as suas ideias aos outros. Nós somos 7 bilhões de pessoas, não tem um que pense igual ao outro. Pode ter alguma concordância em certos assuntos pontuais, mas nunca no todo. Então, a democracia só é o regime que mais convém à sociedade humana. No socialismo, a pessoa que era homossexual era presa. Um famoso intelectual cubano ficou anos e anos preso, porque era homossexual. E assim acontecia em todos os países socialistas. Bom, essa é uma introdução. Uma saudação especial ao Dr. Adalto,
Doutor Adalto, a história do doutor Adalto ainda está para ser escrita. Então, o velhinho entrou aos gritos, quero ver o macho que vai falar aqui contra a ditadura. É um velhinho baixinho. Não como nós, doutor. Nós ainda estamos inteiros ainda. Mas ele... Aí eu falei para ele que ninguém iria brigar com ele se ele estava ali para defender a ditadura. Ninguém. Ele podia até pegar o microfone e falar, defender. E foi indo, nós conversando e tal. Ele se agarrou muito à Lúcia. Eu até fiquei preocupado, porque ele pegou o livro da Tuane, pediu um autógrafo e falava depois assim, aqui eu fiz amigos. Não esperava encontrar amigos, esperava encontrar inimigos. E saiu grudado em nós, principalmente nela aí. Que eu trouxe aqui por perto para mim, porque ela me dá força, doutor. Por isso que eu pedi para ela ficar pertinho de mim aí. Então, eu nasci em Piraberaba. Nós viemos para cá em 1951, na época do centenário de Joinville. Centenário de Joinville. E eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12, 13 anos já trabalhava. Me recordo que no dia 14 de agosto de 1954, eu cheguei no trabalho, eu devia ter 12 a 13 anos, por aí, perto de 14, por aí. E o dono da firma disse, pode ir embora que o presidente morreu. Aí cheguei em casa, estava meu pai já. Getúlio se matou. Esse episódio me marcou para o resto da vida. Ultimamente, eu li os 3 livros do Lira Neto, Getúlio Vargas, biografia do Getúlio Vargas. Do nascimento a 1930, de 1930 a 45, e de 45 até 54, a data do assassinato do Getúlio. Se alguém puder ler, é um excelente trabalho. Lira Neto é o nome do autor. Li outro livro. Eu sou um admirador, quase fanático por livros. Li o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Quem puder ler esse livro, leia. É um grande livro. Mostra a matriz do surgimento do povo brasileiro. Como é que surgiu? Bom. Seu Edgar, só um minutinho aqui. Falando em Estou demorando muito? Não. Falando em livros, todas as pessoas que fizeram depoimentos, prestaram depoimentos na primeira e segunda audiência, as mulheres, as viúvas, falaram que tinham livros em casa e que enterravam, que escondiam. Que tipo de livros eram esses? Bom, na última prisão, o pessoal levou uma Kombi lá, ele levou quase todos os nossos livros. Livros didáticos, livros marxistas, Dom Quixote, não fazia muita distinção. Os animais... eu passei mal para dizer que Dom Quixote nasceu em 1600. Eles queriam saber se ele era do Partido Comunista também. É uma loucura, uma coisa demoníaca, diabólica. Então, a gente enterrava livros. O livro não era só os livros marxistas proibidos, era qualquer livro. Se você andasse com um livro, estava suspeito, estava sujeito a ser preso, uma coisa de louco. Numa dessas prisões eu fiquei preso com um pastor evangélico. Aí perguntei, o pastor, fez a sua agitaçãozinha, o pessoal pegou. Disse, não, eu estava
dando o meu sermão, a minha palestra, tranquilas, como eu faço semanalmente, e citei, e como dizia o profeta Isaías, a classe operária tem que se organizar. Como dizia o profeta Tiago, os operários têm que ser, eles mesmos, os autores da sua independência, eles que têm que lutar. Aí vieram 2 oficiais dizer: pastor, o senhor está preso e só vai ser solto quando disser o nome e o endereço desse tal de Isaías e desse tal de Tiago. Enquanto não der o nome desses caras, o senhor não vai sair da prisão. E o cara ficou preso, esse pastor ficou preso quase 1 ano. E ele não tinha como dizer, ou não dar o endereço, porque se desse o endereço, eles queriam o CPF também, daí, né? Vai ser difícil. Senhor Edgar. Aí, a gente enterrava o livro. Então, Senhor Edgar, deixa eu te perguntar uma coisa. eu estou apenas no preliminar. Eu fiquei assim que a secretária me convocou, eu passei o dia todo rabiscando um relatório e tal, né? Mas só que eu não vou levar, não trouxe que ele vai um calhamaço assim. Mas então, o assassinato do Getúlio, me deixou assim muito desafiador. O que aconteceu? O porquê de um homem como Getúlio tira sua própria vida? Então, comecei depois, fui trabalhar num banco, aí conheci o pessoal do Partido Comunista Brasileiro, e perguntaram: você não quer ir para a Universidade Patrício Lumumba? Quero. Disse: então vai se candidatar, vai fazer uma ficha, e nós vamos levar isso para a embaixada soviética, vamos ver se eles aprovam. E aprovaram, eu fui. Eu e mais 32 pessoas, entre mulheres e rapazes. Então. Aí, naquela época, ainda era a época de João Goulart, né? 1963. E fomos tudo legal, passaporte, tudo, aeroporto, tudo legal. Chegando lá, assim, a gente não estava sabendo dos costumes de recepção lá. Né? O cara saiu do avião, estava 30 graus abaixo de zero. E todo mundo com um casacão, uns negócios assim, eles chamam isso de chápica, era um boné assim, cheio de pelo. E a saudação deles era beijar na boca. Homens e mulheres, ninguém escapou do beijo na boca. É um costume que eles têm. E eu, como fui um dos primeiros a sair, eu quase desmaiei. Eu nunca tinha levado um beijo na boca. De homem. De mulher não, né? De homem. E o pessoal brasileiro sabe como é que é, né? Não vão se acostumar aí, pessoal. Nada de se acostumar. Então, nós fomos para a universidade e o curso era assim, fazer 2 anos de estágio, falar durante 2 anos, ter que saber falar e escrever fluentemente a língua russa. Isso não era tarefa para brasileiro. O brasileiro não estava preparado para isso. A sorte que veio o golpe. Aí nós justificamos que queríamos voltar. E realmente voltamos. Só que a volta foi diferente da ida, né? Porque voltamos clandestinamente. Em vários países, até chegar no Brasil. Chegar em Joinville. Levou muitos meses. Cheguei em Joinville, depois fui para Curitiba. O que você queria perguntar? Senhor Edgar, sobre esse retorno a Joinville, o senhor teve uma prisão em Curitiba e depois outra em Joinville, né? E depois, em 75, na Operação Berga Verde.
Como o senhor já prestou alguns depoimentos, a gente queria pegar alguns pontos chaves para o senhor poder esclarecer para a gente. Um desses pontos é se o senhor lembra de nome de pessoas ou lembra de pessoas envolvidas no processo da sua prisão ou de outras pessoas. Por exemplo, na Barriga Verde, dos 9 presos em Joinville em 75, se você lembra de algum nome de pessoas que participaram da cadeia de comando dessa operação repressiva. O que eu me lembro da primeira prisão, eu me lembro do coronel Ferdinando de Carvalho. Joinville? Não, em Curitiba. Ele era do Rio de Janeiro, ele era do famoso IPM-PCB, que indiciou 950 pessoas. Uma coisa de louco. Porque era... Francamente, encontrar um nome, cadeia de comando. Primeiro, que o pessoal usava nomes fictícios. Usava o coronel Ferdinando, não. Ele aí dava, a gente sabia que ele era conhecido, né? De triste memória. Então, ali, como ainda, naquela primeira prisão, como ainda vigia o habeas corpus, a gente foi solto logo em seguida. Né? Foi solto logo em seguida. E eu continuei trabalhando em Curitiba, tal, depois fui para o Rio Grande do Sul, depois fui para Lages, conheci a Lúcia. Era freira. Diz que comunista come padre, come freira, tudo. Mas padre eu nunca. Agora, freira eu não posso dizer o mesmo. Tá? E conheci a Lúcia e batalhamos junto todos esses anos. E estamos aqui. Não muito firmes, mas estamos. Não é verdade? Eu acho que eu vou parar por aqui, senão eu estou falando muito e talvez meio... Nomes é difícil. Um nome que me ocorreu aqui, isso foi da segunda prisão. Eu conheci um coronel chamado Paulo Silvio Casale. Ele, na minha segunda prisão, ele vinha me visitar na prisão, ficava lá olhando, conversava e tal, e ia embora. Aí, passado a tempestade, aí veio o sol, a primavera. Eu, certa vez, eu trabalhei num serviço voluntário chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. Trabalhei uns 10 anos lá. Era serviço voluntário, prevenção de suicídio. E aí vinha um grupo de professores de São Paulo e nós precisávamos de um auditório. Aí me deram a incumbência, arranjou um auditório para nós. Aí fui na Fundemas. Cheguei lá e encontrei o coronel. Encontrei o coronel Paulo Silvio Casale. Ele levou um susto e veio lá, me abraçou, queria me colocar no colo. Eu digo, para, meu, Ana, para, não faz isso. Isso vai me derrubar aí. Não, porque não sei o que, precisamos conversar. Fechou a porta e ficamos da tarde inteira conversando, ele se justificando. Não tem que justificar nada. Incrível. Nós tornamos conhecidos, quase amigos. E ele disse, olha, eu tenho coisa que vocês desconhecem. À época eu trabalhava também no arquivo histórico. E nós fazíamos entrevistas com o pessoal. E ele disse, olha, pode me trazer a equipe do arquivo histórico que eu vou dar uma entrevista. Tem muita coisa que vocês desconhecem. Muita coisa. Sobre prisões, muita coisa.
Tá bom. Fui no arquivo histórico, conversei com a equipe lá, e disse, oba, ó, só telefona para ele que nós vamos para lá. Aí, fui lá, encontrei ele todo careca, todo sem cabelo. Meu Deus, o que é isso? Rapaz, leucemia, vou morrer. E realmente, 3 meses depois morreu. Não sei se alguém conheceu o Paulo Silvio Casale. Ele foi vice-comandante aqui do nosso batalhão, hein? Uma pessoa extraordinária. E, no entanto, era do esquema repressivo. Ele foi meu carcereiro na 2ª prisão. Mais tarde, eu conversando com o ex-vereador Elmar Zimmermann, e ele falou o seguinte, a mulher desse coronel era militante estudantil da época em que nós estávamos lutando pelo colégio de 2º grau gratuito, pela organização da União Joinville Estudantil, e tinha mais aí a construção do sindicato dos bancários. E ela participava do movimento estudantil. Então tinha uma história por trás do comportamento do coronel. E ele era um sujeito muito inteligente. Ele compreendia perfeitamente a nossa luta. Como estava no esquema, era obrigado a fazer aquilo que mandava, aquilo que era... Né? Esse cara ficou no meu arquivo, porque é difícil, né? Você ser preso político e depois você fazer amizade com o teu carcereiro. Parece uma coisa assim que não dá para entender. E ele, quando ele me via, ele fazia uma festa, uma gritaceira. Meu. E uma vez se reuniu a Escola Superior de Guerra ali no SESC. Veio a prefeita Irundina fazer uma palestra. Aí ele disse assim, me encontrou, disse, quero ver se tu é macho mesmo. Como? Ele disse, essa reunião tu está sendo convidado para ir. Eu digo, não, eu vou. Lá fui eu. Quando eu cheguei, eu me assustei, né? Só tinha militares, tudo militar. Aí eu encontrei uma poltrona lá nos fundos. Sentei e sumi. Fiquei bem. Aí ele foi lá na frente e falou, nós estamos aqui presente, um ex-preso político chato, você não vem para cá. Quando eu cheguei lá, olhei para o auditório, não tinha mais ninguém. Então, fica eu e a Irundina, após a palestra dela, não é isso, né? Ficou eu e a Irundina, e eu, Casale, também. Eu disse, só nós dois, onde é que estão os outros? Foi todo mundo embora. Então, se vê que há uma incompreensão, há uma ignorância, uma coisa assim. Nos acusavam de terrorista, comunista, não sei o quê, não sei o quê. Mas eles tinham medo da gente. Mas por quê? Serem simples filhos do povo, da classe operária. Senhor Edgar, Eu vou parar por aí. só mais uma pergunta. Eu não escuto muito bem, sabe? Ah, é? Eu não escuto muito bem. Só sobre a prisão de 75, da Operação Barriga Verde. O senhor lembra de alguma pessoa na cadeia de comando, algum nome que prendeu outra pessoa do PCB aqui em Joinville? Tem lembrança? Estou ruim de ouvido, não consigo escutar. O que ele falou? Por isso que eu te trouxe aqui. Não me lembro, não.
porque, sei lá, pessoal disfarçado. A última vez eu administrava uma empresa aí, os caras, até pensei que era cliente da empresa, vieram lá e jogaram um saco em cima, um saco assim na cabeça. Quando eu vi, eu estava em Curitiba. Quer dizer, eu nem sabia se estava em Curitiba, né? Era uma unidade militar. Uns dizem que era lá no Boqueirão, outros dizem que era Praça Rui Barbosa, sei lá. Então, eles não queriam como uma coisa era ilegal, como uma coisa era terrorismo de Estado, eles tinham que, eles eram os clandestinos. Os clandestinos eram eles. Eles não faziam de cara limpa, a não ser alguns espirros aí, né? Imenso, tá? Mas aí eu pensei, vou cansar o pessoal aí. Aí eu vou terminar por aqui. Mas uma coisa, essa noite eu fiquei muito feliz de ver o doutor Adalto aqui. Doutor Adalto, a maioria desconhece a luta do doutor Adalto. Eu tenho familiares, tios, que tinham um carinho especial para o doutor Adalto. Gente, eu vou parar por aqui. Eu tinha preparado um relatório tão bonito. Me fugiu tudo. Mas, seu Edgar, o que fugiu do senhor não fugiu da dona Lúcia, né? Ela já contou tudo para nós, tudo certinho. Então, a sua presença aqui é mais uma questão de homenagem efetiva à sua pessoa, ao grande homem que o senhor foi. E é por isso que, apesar que o senhor não está escutando nada, depois a dona Lúcia vai falar para o senhor, eu quero agradecer de coração a sua presença e dizer que essa casa aqui está sempre à sua disposição. Tá? Muito obrigado. Obrigado a vocês todos aí. E eu gostaria de conclamar a todos aqui uma salva de palmas ao senhor Edgar pela coragem e a bravura dele. Agora é o nosso amigo, um prazer tê-lo aqui, doutor Carlos Adalto, seu pupilo, seu fã, né? Por favor, o microfone também é todo seu. E agradeço a sua presença. E é com muito carinho que a gente lhe recebe aqui. Coordenador, se me permite uma fala, tá? Eu não poderia me furtar na condição de membro desta comissão e de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Joinville, de prestar aqui a nossa homenagem a este grande homem que vai nos trazer a sua história naquele momento tão difícil da ditadura. Doutor Adalto, sem dúvida, se não for o, digamos assim, maior presidente e o melhor presidente que a Ordem dos Advogados do Brasil já teve em Joinville, é um dos mais importantes que passou por aquela casa. Então, doutor Adalto, quero registrar a nossa satisfação, tá? E a nossa honra, não só em nome de toda a comissão, mas também da Ordem dos Advogados do Brasil, por tê-lo nesse momento tão especial aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença e pelo pronto atendimento ao nosso convite. Muito obrigado, meu caro colega Maurício. Obrigado também pelas palavras carinhosas que até agora foram pronunciadas a meu respeito. Algumas delas até imerecidas. Na verdade, eu estava ansioso para vir aqui a essa comissão prestar o meu depoimento. Não pude vir anteriormente por equívocos de data, de hora, etc. Mas hoje eu
resolvi vir de qualquer maneira. E disse à minha esposa, que é quem dirige o nosso automóvel, que eu tinha que chegar aqui às 7 horas, mesmo saindo de São Francisco e enfrentando aquele caos que é o trânsito na 280, ainda não duplicada. A minha história não é muito grande, mas eu acho que ela é muito importante mesmo. No dia 23 de março de 1964, vendo que pouca gente acreditava na possibilidade de um golpe e na ditadura que se instaurou, eu comecei a procurar pessoas que pensassem como eu, e pudéssemos publicamente demonstrar a nossa preocupação. E encontrei 2 companheiros excelentes. Um deles, um herói nacional, que é o Paulo Stuart Wright. E o outro, o padre Alípio de Freitas. Os 2, sabendo da minha intenção de denunciar o golpe, vieram ao meu escritório e perguntaram se podíamos fazer alguma coisa e o que eu pensava fazer. Digo, eu acho que nós temos que fazer um comício público, certo? E denunciar, e inclusive fazer o comício para que os golpistas ponham a cabeça de fora. E realmente conseguimos isso. Naquela época eu era filiado ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, e fui falar com o presidente do partido, que era o saudoso Pedro Ivo Campos. E disse ao Pedro Ivo, nós vamos fazer um comício aí, um comício com o nome do PTB. Ele disse, não, do PTB não, PTB não. Mas eu apoio aí a posição de vocês e tal, e fazemos o seguinte, olha, vai procurar fulano de tal, que ele tem um caminhão, inclusive com aparelho de som, né? E nós contatamos e contratamos esse senhor que tinha o caminhão, né? E fomos lá para a Praça do Expedicionário, ali depois do trilho, e resolvemos botar a boca no trombone mesmo. Não deu outra. Em 10 minutos nós começamos a vir chegando pessoas, está entendendo? Todas elas com um lenço no pescoço, que se identificavam entre si. E que, para nós, já esperando aquela reação, vimos que se tratava dos que estavam preparando o golpe, certo? E eles vieram para acabar com o comício. E nós reagimos. Eu, inclusive, tirei meu revólver, dei 2 tiros para o ar, eles correram, certo? E nós continuamos o comício, e foi chegando o povo, e nós denunciamos o golpe. Maravilhosamente, foi uma discussão, dia seguinte, todo mundo falava naquilo, mas que golpe não. O golpe vem aí, vocês não se apressem em esperar. Fiquem aí tranquilos que vem. E realmente, no dia 31 de março, nós tivemos a resposta, certo? Bem, por uma questão até de honra, eu digo que eu fui o primeiro preso de Joinville. Eu estava em casa, no meu escritório, datilografando uma petição qualquer, quando bateram a porta. Eu abri, era o comissário Aristides, que era meu amigo, meu conhecido, e disse, doutor, o senhor não se aborreça comigo, mas eu recebi uma ordem de levá-lo ao batalhão. O comandante quer falar consigo. O comandante do batalhão falar comigo? Muito bem, vamos lá. E fomos nós 2, né? Eu cheguei lá, o comandante não falou comigo, não. Veio um oficial, abriu uma porta, me botou para o lado de dentro da porta, fechou,
né? E levou a chave. Não me deu a chave, danadinho. Então, eu fui o primeiro a ser preso. Logo em seguida, chegaram o doutor Adson e o Romualdo Pereira de Deus, lá de São Francisco do Sul. E eu já o estava... Eu digo, eu já estou aqui, então. Aí o Adson disse, mas será que eles não respeitam a nossa condição de advogado? Eu digo, a essa altura, Adson, não tem mais respeito a nada. Eles rasgaram a Constituição e agora? O que é que vamos fazer? Não temos como reagir. Nós temos que pensar numa maneira de lutar contra o que vem por aí. Então, muito bem, ficamos lá presos 2 ou 3 dias e depois fomos colocados em cima de um caminhão aberto e levados para Florianópolis, né? Parando em diversos locais, assim, para que o povo viesse ver, olha, eles diziam, olha aí os comunistas e tal. Muito bem. E ficamos lá em Florianópolis, num pavilhão especialmente preparado para nós. Nós éramos 91 presos, né? Todos por razões políticas, e eu fiquei 65 dias lá. Não era muito bom o passadio, mas, enfim, não tinha outra opção, ficamos lá. E vimos que tudo aquilo que havíamos pensado, pelo menos nós três, Paulo Reit, o Padre Alípio e eu, estava acontecendo. Né? Imediatamente houve o golpe, calaram-se as oposições, os deputados e senadores se curvaram como de hábito e tal, o Jango foi para o exílio, e nós ficamos aguardando o que é que poderia acontecer. De repente, me convocaram para um depoimento. Um capitão do Exército me interrogou. Fui lá para uma sala com ele, e ele fez um interrogatório. E quando ele cansou e disse assim, pô, agora vamos dar uma pausa aí, eu disse, não, agora que eu estou quentinho, não, nós vamos continuar, até onde der nós vamos. E fomos e atravessamos a noite, né? Ele fazendo pergunta e eu respondendo. Muito bem. Logo em seguida veio uma ordem de soltura. Aí, coisa boa, tchau, despedi dos companheiros de prisão, e vim embora para Joinville, continuar a minha profissão como se nada tivesse acontecido. Até lembro, porque é merecido, que a primeira pessoa que me fez uma saudação afetuosa assim, foi o doutor Francisco Rodrigues de Oliveira, que era juiz de direito aqui. Oi, voltou, nós estávamos com saudade do senhor, e muito obrigado e tal, como é que foi lá? Já vou contar, vamos tomar um cafezinho, já vou contar. E aí ficamos de conversa e tal. E as coisas serenaram para mim, né? Eu digo, bom, eu fui preso por quê? Porque denunciei o golpe e por causa das minhas posições como advogado, principalmente estas, né? Porque, como disse aqui o Edgar, né? Eu tinha uma posição profissional, eu não me contentava em simplesmente fazer uma reclamatória trabalhista. Não, eu fazia questão de ensinar aos trabalhadores o que era o direito deles e quais direitos eles ainda deveriam ter. E claro que isso numa Joinville, que não tinha nenhum advogado trabalhista, sem desdouro para os colegas da época, que eram excelentes colegas, mas não havia nenhum advogado trabalhista, alguém que estudasse o direito trabalhista para dizer, olha, não se pode pagar salário de menor, só se pode pagar salário de aprendiz. Ele tem que estar aprendendo ou no Senai ou no Senac, senão ele tem que receber o salário integral. E propunha outros direitos, como a estabilidade da mulher grávida, a estabilidade do dirigente sindical, etc. Claro que eu criei, assim, uma imagem que não era das melhores perante o empresariado joinvilense. Certo? Mas eu tinha coerência com as minhas convicções e continuei fazendo aquilo mesmo depois da prisão,
mesmo depois de tudo que veio a acontecer. Tal. Muito bem, de repente eu recebo um telefonema do meu pai em Florianópolis, e ele diz assim, olha, você precisa vir aqui, porque o general Veiga Lima quer conversar contigo. Esse general Veiga Lima, mas por quê? Não sei, ele não me disse o assunto, mas ele pediu que eu dissesse para você vir a Florianópolis. Eu não tive dúvida. Peguei um automóvel e fui a Florianópolis. Fui lá era Delegacia de Ordem Político Social e ele era o responsável. Fui lá, digo, o senhor queria falar comigo? Ele era conhecido, amigo do meu pai, tal, amigo de família. Não, senta aí. Você não ficou satisfeito com a prisão que sofreu? Eu disse, não fiquei satisfeito, mas fui obrigado a admiti-la, né? Não podia fazer diferente. Mas eu gostaria de saber por que o senhor quer falar comigo. Ele disse, porque o senhor estava lá em Curitiba, numa manifestação contra o reitor da Universidade do Paraná, que hoje é o ministro da Educação. Ele disse, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não estava nessa manifestação. Lastimavelmente, não estava nessa manifestação. Mas eu tenho fotografias suas lá no momento. Digo, o senhor pode ter. Me permita, eu vou ver. E olhei e realmente havia uma manifestação de estudantes. Era o Suplicy de Lacerda, o reitor. E eu aparecia. Eu e a minha esposa. Certo? Aí eu disse, olha, general, o que aconteceu por coincidência foi o seguinte. Eu tive que levar a minha esposa a um ortopedista em Curitiba, e ela mora, os pais dela moram na esquina da Rua 15, na subida. Então, quando se desce, tem que passar ou pela frente ou pelos fundos da universidade. E havia realmente esse movimento de estudantes lá, mas eu passei, nem me interessei por saber o que era. Ele disse, o senhor consegue provar isso? Sim, senhor. Então, muito bem, o senhor tem 5 dias para me trazer as provas. Tudo bem. Posso me retirar? Pode. E eu saí, telefonei para minha esposa e disse assim, olha, por favor, venha a Florianópolis e traz todos aqueles documentos relacionados com o ortopedista de Curitiba. Lastimavelmente, eu não me lembro mais o nome dele. Era um nome alemão. E que eu preciso mostrar aqui para o general Veiga Lima. E ela tranquilamente veio a Florianópolis, uma pasta enorme, e eu mostrei para ele, o senhor veja a coincidência, que dia foi a manifestação? Foi dia tal, está aqui, ó. Inclusive a receita dele, as radiografias que ele fez, tudo. Eu não estava na manifestação, infelizmente não estava, certo? Aí ele olhou e tal, e disse, está muito bem. Mas faz o seguinte, você não pode sair de Florianópolis durante 5 dias, porque eu vou conferir tudo isso aí. Tá, tudo bem. Fiquei mais de 5 dias em Florianópolis, que não é ruim para ninguém, né? Ficar em Florianópolis 5 dias. Ainda mais eu, que tinha família lá, casa na praia. Tudo. Bem, voltei para Joinville, fiquei aqui e tal. Aí no dia 3 de outubro de 1967, eu estava no portão da minha casa na rua Carlos Lange, ali, naquela subida que vai para a Faculdade de Direito ali do Guimbala, na ACE, esperando o meu secretário, que ele ia trazer uma costela para nós assarmos e comermos de noite. Aí parou um Fusca velho, super usado, assim, com 2 homens dentro. Aí um deles disse, o senhor sabe onde é que mora o doutor Adalto? Eu disse, sou eu, doutor Adalto, por quê? O que eu posso fazer? Ele disse, o senhor está preso e incomunicável. Eu disse, olhei bem para ele e disse, outra vez? E disse, dá licença um minutinho. Entrei em casa, né? Dei os meus documentos para minha esposa e tal, e disse para ela, me faz um favor,
telefona para a Ordem dos Advogados e telefona para a maçonaria e avisa que eu estou sendo preso novamente. Mas por quê? Não sei. Tem 2 homens ali me prendendo e eu não posso dizer mais nada. E voltei, entrei no Fusca, né? E fomos embora. E eu fui levado para o 1462, para o quartel do 62 BI, né? Lá me puseram numa sala vazia, né? E me deixaram lá. O que será que houve? Fiquei matutando, pensando, eu digo, acho que diabo, outra vez, tão quieto que eu ando. E, de repente, eu senti vontade de fazer xixi. E aí bati na porta para um guarda que estava do lado de fora, ele abriu a porta, o que é que o senhor quer? Eu disse, eu preciso ir no sanitário aí. Ele disse, um momento. Aí ele chamou um outro, um oficial, né? O oficial veio e perguntou o que é que eu queria. Eu disse, não, eu preciso urinar. Ele disse, não, urina aí. Eu digo, o senhor está brincando, né? Ele disse, por quê? Eu digo, não, se eu urinar na parede, o senhor é capaz de dizer que eu urinei na parede do quartel do Exército Brasileiro e terá bastante motivo para me acusar. O senhor vai desculpar, eu vou fazer xixi na calça. E realmente aí ele disse, não, então faz favor, me acompanhe. Fomos lá, eu fiz xixi, eu voltei para lá. Aí vieram, me pegaram, me levaram para um alojamento de sargentos. E disse, o senhor vai dormir hoje aqui. Tá bem. Me deixaram lá sozinho também. Eu fiquei pensando, eu digo, pô, isso pode ser outra cilada. E, em vez de deitar na cama e dormir e tal, eu empurrei um armário e me escondi atrás do armário. Fiquei atrás do armário. Quando foi 3 horas da manhã, mais ou menos, vieram me buscar. Disse, onde é que nós vamos? Ah, não sei. O senhor vai. Entrei então no tal Fusca de novo e partimos em direção a Curitiba, né? Aí era fácil perceber para onde eu estava indo. Quando chegamos lá na segunda volta, na segunda subida da Vossoroca, o Fusca pifou. Aí um dos 2 saiu, foi lá, olhou o motor e tal, mexeu um pouquinho, voltou, e disse, vira aí. Aí o outro virou a chave, não pegou. Aí disse, doutor, dá uma mãozinha aqui para nós, para ver se a gente faz o Fusca pegar na banguela. Eu disse, muito boa essa. Olha, se eu sair daqui de dentro para empurrar o Fusca, vocês são capazes de me dar 2 tiros, me jogar ali dentro da Vossoroca e depois dizer assim, ele tentou fugir. Não, eu vou ficar aqui sentadinho como eu estou. Se vocês me matarem, pelo menos uma gota de sangue vai sobrar aqui. Aí um olhou para o outro, sentou no carro, virou a chave, o carro pegou. Eu fui levado para Curitiba, para o quartel do RECMEC, lá no Boqueirão. Então, cheguei lá e tal, fui apresentado ao famoso coronel Ferdinando de Carvalho. Aí me recebeu e disse, quem é o senhor? Eu disse, meu nome é Carlos Adalto Vieira, eu sou advogado em Joinville. O senhor é o famoso doutor Adalto? O famoso é por sua conta, coronel, desculpe. Aí ele sentou e tal, e eu perguntei, coronel, mas por que me prenderam? Ele disse, porque o senhor foi denunciado como um dos mentores do Partido Comunista lá em Joinville. O senhor distribui o jornal do partido, o senhor faz reuniões do partido. Eu disse, eu? Quem foi a pessoa que deu essas informações? Ele disse, bom, ele está preso aqui também, porque nós realizamos aqui uma operação chamada Araucária e prendemos comunistas em Curitiba e Paranaguá, etc. Eu digo, bom, mas eu não sou de Curitiba. Não, mas o senhor veio porque o senhor foi delatado aqui. Aí eu digo, não, mas eu gostaria de fazer uma cariação com a pessoa que me delatou.
certo? E ele mandou chamar a pessoa. A pessoa veio e tal, sentou no meu lado e perguntou para ela assim, me diga uma coisa, como é que era aquela história do doutor Adalto lá em Joinville? Aí o cidadão começou a dizer, não, eu pegava o jornal do partido aqui em Curitiba, levava lá em Joinville, no escritório dele, deixava lá o pacote de jornais, ele pagava os jornais e tal, e eu vinha embora. Ah, é? E você se lembra bem do doutor Adalto? Sim, muito bem. E como é que ele era? Ah, ele é um senhor assim, assim, assim e tal. Não conseguiu me descrever. E o doutor Adalto está por aqui. Aí ele olhou assim, olhou para mim, né, olhou para o sargento que estava datilografando lá o depoimento, e disse, não, aqui ele não está. Ele disse, não, mas esse senhor que está sentado do seu lado aí é o doutor Adalto. Aí eu quis dar um cutucão nele, né? Aí o coronel disse, não. Eu digo, não, então eu faço questão que nós fizemos uma cariação aqui e o cidadão que me delatou não me reconheceu pessoalmente quando estivemos juntos. E ele fez. Que, aliás, foi uma das razões pela minha absolvição por unanimidade no processo. Muito bem. Aí eu digo, sim, eu estou liberado? Ele disse, não, eu não posso liberar o senhor. Só auditoria militar. Então o senhor vai ficar aqui no quartel. Ah, muito bem. Aí chamou lá um sargento e disse, olha, leva tal lugar assim, assim e tal. E aí eu fui, o sargento foi atrás de mim, eu fui. Aí ele disse, entra aqui à esquerda. Aí eu entrei. Era um banheiro. E eu fiquei 27 dias preso nesse banheiro, só com a roupa do corpo. Eu fui preso, eu estava com sandália de dedo ainda, estava toda à vontade em casa. Fiquei 27 dias, incomunicável, tá entendendo? Em lugar incerto e não sabia. Ninguém sabia da minha vida. O que é que eu ia fazer? Não tinha outro jeito. Aí um grupo de amigos em Curitiba resolveu me procurar. E o que eles criaram para conseguir isso? Eles criaram um torneio de futebol entre os quartéis. E o Fedato, do Fedato Esportes, que era muito meu amigo, dava os prêmios, dava as taças, medalha, bola, tudo. E eles começaram aí. E chegaram até o RECMEC. E aí um dos amigos lá, que é advogado também, perguntou para um soldado ou para um sargento, tem muito preso político aqui? E ele disse, não, agora não, só tem aquele lá, ó. E aí apontou para onde era o meu banheiro particular, né? E tinha uma tela que não deixava ver. Eu via de lá de cima, mas eles de baixo não conseguiam ver quem estava dentro. Aí ele chegou bem embaixo e gritou, Adalto, eu digo, quem é que quer falar com ele? Ele disse, é o Renier. O nego? Ele disse, o Beto Fumaça? Diz para ele que eu estou aqui preso e preciso de um habeas corpus para sair imediatamente. Ele disse, não, nós já vamos providenciar. E realmente eles levaram essa notícia para a OAB Federal, né? E aqui eu faço uma reverência especial a um colega que foi extraordinário, o saudoso doutor Antônio de Freitas Moura, que era o presidente da Ordem em Santa Catarina. O Freitas Moura não se preocupou apenas na impetração do habeas corpus. Ele foi ao Castelo Branco, e disse, é um absurdo esse tipo de prisão de um advogado, e mais do que isso, de uma ordem para que ele não possa mais exercer a profissão. A ordem não vai cassar o registro dele de jeito nenhum. E eu vim aqui dizer ao senhor que nós estamos estranhando que a palavra aí de que seria uma nova ordem democrática, etc.
agora a revolução aí está fazendo um pai de família, um advogado, militante, né, ficar impedido de exercer a sua profissão. E o Castelo mandou não aplicar esse artigo da Lei de Segurança Nacional em mim, realmente. E aí foi impetrado o habeas corpus pelo doutor Susequim de Rego, e o Superior Tribunal Militar, que na época quem julgava esses habeas corpus, deu por unanimidade a ordem de liberação. Eu estava lá tranquilo no meu banheirinho, aí chegou um advogado e disse: ei, abre aqui, vamos embora. Digo, abre aqui, como? Eu não tenho chave, cara. Aí ele disse, veio alguém lá, abriu a porta e tal, saí. Ele me botou no automóvel e disse: onde é que você quer ir? Eu disse: não, quero ir lá na casa dos meus sogros, que eles moravam lá em Curitiba, dar notícia para eles e já quero ir para Florianópolis. Fomos lá, fui na casa do meu sogro e tal, a minha sogra muito religiosa, disse: ai, graças a Deus, as minhas orações foram atendidas e tal. Vai ficar aqui? Eu disse: não, eu vou pegar um táxi agora e vou para Joinville. Vou agora. E aí o meu sogro disse: não, então eu vou contigo também. Então, ótimo. E viemos para cá. Chegamos aqui, já havia uma multidão lá em casa esperando, de amigos, de colegas e tal. Bem, aí eu continuei pensando, bom, agora as coisas se acalmam. Não, aí começou uma guerra psicológica terrível. Eu estava no escritório, o telefone tocava, era o delegado de polícia aqui, o coronel Reck, e dizia assim: doutor Adalto, desculpe, mas tem um pedido de Curitiba, da auditoria militar, para o senhor ir até lá amanhã de manhã. Falei: não, coronel, obrigado, tchau. De manhã eu ia para Curitiba, mas já ia com a maleta, né, com chinelo, livro para ler, papel para escrever e tal. E chegava lá na auditoria e dizia assim: olha, eu sou do Dr. Carlos Adalto Vieira, me chamaram aqui. Carlos Adalto Vieira, aqui, é do processo 400, eu digo, deve ser. Muito bem, como é o nome do seu pai? Adalto Vieira. E o nome da sua mãe? Margarida Olinga Vieira. Olha, confere. Era só isso, doutor. E assim eu fui umas 30 vezes em 2 anos, né, até a data do julgamento. E realmente houve o julgamento, eu fui absolvido por unanimidade, né, e recebi uma cópia da sentença dizendo que eu não era subversivo, o que me deixou até um pouco desgostoso, mas, enfim, era a opinião do colegiado lá. E as coisas realmente, a partir daí, se acalmaram, né? Porque aí não tinha mais o que dizer de mim. Eu continuei a minha vida normalmente, aí mais combatendo ainda a ditadura do que vinha fazendo até ali. Aí voltei para a faculdade, digo, não, lugar bom de fazer campanha contra a ditadura é na faculdade. Aí me matriculei na Faculdade de Economia da Univille, fiquei lá até concluir o curso, fazendo campanha lá dentro. Inclusive foi lá que eu conheci o Carlito, que tinha vindo também, fugido, né, lá de Porto União. E continuei a minha vidinha, né, lutando contra a ditadura, lutando, escrevendo. Escrevia minhas crônicas, gozando, assim, né, certos aspectos da ditadura, etc. Eu fiz uma crônica que me chamou ao quartel também. Eu dizia na crônica, a crônica era um cidadão telefonando por um telespectador. O senhor está vendo algum programa de televisão? Estou. Qual é o programa? É o programa tal. Muito bem. E como é que está a imagem? A imagem está meio trêmula, meio difícil de ver e tal. E o som? O som está muito bom. Aí ele disse que
Que marca é o seu aparelho? Eu disse, General Electric, porque nesse tempo agora, meu filho, pelo menos um general a gente precisa ter em casa. Aí fui chamado no batalhão para explicar o que eu quis dizer com aquilo. Não era tão fácil de entender, né? Se eles estavam mandando, nada melhor do que ter alguém que mandasse em casa, né? Mas, no mais, foi tudo mais ou menos assim. E eles me davam ainda a honra de recortar tudo que eu escrevia. E o sargento que fazia esse serviço era meu colega de sauna no Joinville Tênis Clube. Então ele dizia assim, doutor, vê se escreve menos. Eu dizia, por quê? Puta, o senhor escreve, eu sou obrigado a cortar. Estou com uma pilha desse. Não, vai guardando, depois nós vamos fazer um livro daquele. Então foi isso. E ficamos aí lutando até o fim da ditadura. Fomos agraciados com a anistia, né? Apesar de ter a sentença dizendo que eu não era subversivo, mas a comissão de anistia reconheceu que eu tinha sido preso, perseguido, etc. É mais ou menos isso que representou Doutor Carlos, obrigado pelo depoimento, sou o Michael. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, fazendo a ligação com o depoimento do seu Adilson, filho do Abelardo. Desculpa. Semana passada, o Adilson, filho do Abelardo, que trabalhava com o senhor no escritório, prestou depoimento aqui. Filho do meu secretário Abelardo? Sim. E ele trouxe uns elementos novos que, pelo menos, eu desconhecia na história de Joinville, que era sobre o trabalho sindical que o pai dele realizava. O pai dele trabalhava comigo. Uhum. Foi a pessoa mais íntegra, mais fiel, mais leal e mais amiga que eu já tive na vida. Ele foi preso junto comigo. E quando perguntaram, mas por que o senhor está preso aqui? Eu disse, não, eu sou o secretário do doutor Adalto, não posso deixar ele sozinho. Ele era ligado ao PTB também? Ele tinha ligação com o PTB? Não, ele não tinha partido, né? Não. Abelardo não tinha partido. Nem a vida dele, assim, era de casa para o serviço para casa, cuidar da família e tal. Uhum. Era a preocupação dele, ele não tinha partido. Discutia muito política e tal, né, porque ele era muito atilado, lia muito. E tinha uma vivência muito grande de São Francisco do Sul. Ele tinha sido estivador lá, né? São Francisco sempre foi um porto assim com fervor político, né? E naquela época mais ainda, porque aparecia lá o comandante de Maria Boatê, que fazia aqueles comícios, falava maravilhosamente bem, né? Então, aquele pessoal todo era... E nesse período, quando o senhor foi preso, retornou para Joinville, nesses 2 momentos das suas prisões, o senhor sentiu alguma rejeição da cidade em relação ao senhor, de as pessoas apontarem na rua, discriminarem por conta da prisão? Eles falavam muito, né? Vinham me interrogar, me perguntar como é que era, eu tinha que estar dando entrevista toda hora, né? E lá no processo, em Curitiba, eu tive que apresentar testemunhas. E uma das testemunhas foi o saudoso Monsenhor Escarcelo, Sebastião Escarcelo, e que surpreendeu a auditoria militar. Primeiro porque ele já tinha 90 anos. E ele foi lá depor. Disse, não, eu vim depor porque eu conheço o doutor Adalto. E o oficial lá perguntou para ele, mas por que o senhor se admirou com a prisão? Ele disse, lá em Joinville, a prisão do doutor Adalto foi como um raio de trovoada em dia de sol. Ele disse, não, escreve aí. Doutor Adalto,
Durante esses 2 períodos em que o doutor esteve preso, em algum momento existiu uma ameaça ou se concretizou algum tipo de tortura? O doutor falou que já houve aquela questão da tortura psicológica, deles chamarem 30 vezes lá, somente para fazer exercer algum tipo de pressão. Houve algum tipo de tortura corporal? Não, nenhuma tortura corporal. E sempre que me fazem essa pergunta, eu digo que eles ficaram com medo de mim. Eles ficaram com medo, não me tocar, porque eles sabiam que eu ia reagir. Eu só tive um momento assim de pavor durante a prisão lá. Um dia de madrugada vieram me buscar. Bom, eu embarquei lá num jipe e fui levado lá para o centro da cidade, Curitiba. E de repente eles pararam num prédio lá e disseram, olha, vamos saltar aqui. E aí me entregaram para um outro cidadão que já estava me esperando. E o cidadão disse, vem comigo. E eu fui atrás dele e tal. E aí fui descendo escada, e comecei a olhar na parede, mancha de sangue assim. Eu digo, ai, é hoje que eles vão brincar comigo aqui. Era a sede da Polícia Federal na época. Aí o cidadão foi lá, me levou para uma sala, mandou sentar e fez um interrogatório, assim, baseado em algumas coisas que eles tinham minhas, né, escritos e tal. Mas nunca sofri violência nenhuma. Se aconteceram investigações, entradas da polícia na sua residência? Eles viraram o meu escritório as duas vezes. A primeira vez deixaram pandereco. Eles tinham uma sanha tão grande que eles queimaram um álbum do Pablo Picasso, entendendo? Porque o Pablo Picasso era um comunista espanhol. Eu tinha ganho aquilo no Museu de Arte de São Paulo, do Paulo Emílio Gomes, certo? Era um álbum precioso mesmo. Era feito por um jornalista americano que viveu uma semana com o Pablo Picasso, filmando, fotografando, discutindo com ele. Queimaram. Eu cheguei em casa, estavam lá as cinzas e o álbum não estava, né? Digo, poxa, coitado do Pablo, né? Coitadinho. Mas há uma porção de coisas assim, pequenas, mas curiosas, né? Talvez até gostosas de serem ouvidas. Na primeira prisão, como eles arrombaram a porta da minha casa e viraram todo o meu escritório e tentaram abrir um cofre que tinha na parede, que eu nunca tinha mexido nele, lidaram até que conseguiram abrir e não tinha nada dentro. E aí 2 amigos meus, o doutor João Janes e o Braga, resolveram arrumar a casa, né? Porque, não, daqui a um pouco o Adalto está aqui e tal, vai chegar aqui, não vai precisar estar fazendo nada. Tudo bem. Aí no caminho eles encontraram um cidadão que era meu vizinho e que eles sabiam que era relacionado comigo e tal, que nós sempre íamos ali no Gruta do Leão tomar um chopinho. E aí eles disseram, olha, fulano, nós vamos lá na casa do Adalto para arrumar a casa. Quer dar uma mãozinha para nós? Ele disse, o Adalto? Olha, o Adalto eu só conheço de bom dia e boa tarde. E eles, olha aí que safado. Quando eu voltei, eles me contaram, né? Olha, o fulano de tal, vocês desculpem, eu não quero dizer o nome dele, nós o convidamos para dar uma ajuda lá na tua casa, e ele disse que só te conhecia de bom dia e boa tarde. Ele disse, eu vou dar a resposta para ele. E fiquei, e como o meu escritório dava frente para o bar, o Gruta do Leão, que era ali na esquina da rua 15 com a Henrique Maia, eu fiquei
de campana, né? De qualquer hora ele entra ali para tomar um chopinho e eu vou pegar o bicho. E foi. Ele entrou aí, era um chopinho sempre das 10 horas da manhã. Quando ele sentou lá para tomar o chopinho, eu entrei, puxei a cortina assim do reservado e disse, eu estava querendo falar com o senhor mesmo. Ele disse, comigo? Por quê? Eu disse, porque olha, quando eles me prenderam e botaram a metralhadora na minha boca, e perguntaram quem era o chefe do Partido Comunista aqui em Joinville, o primeiro nome que veio foi o teu. Ele deu um pulo na cadeira. O senhor não fez isso? Eu disse, fiz. Aí eu vim aqui avisar, porque se o senhor for preso, se for chamado no batalhão, pode me chamar que eu vou lá testemunhar, dizer que não é verdade isso. Depois disso ele quebrava a esquina, nunca mais foi no Gruta do Leão. Nesse período da ditadura, várias pessoas foram presas, né, aqui em Joinville. Tem um total de 80 presos durante os 21 anos de ditadura. O senhor, de alguma maneira, chegou a dar um apoio jurídico, dialogar com essas pessoas, ou esses casos não chegaram para o senhor porque já tinham defesa? Falava com muita gente me visitava, muita gente queria saber como foi e tal, né? Aquela curiosidade natural. E eu respondia, não tinha nenhum pudor nisso. Contava tudo, como é que foi, como não foi. Doutor Adalto, em nome da Comissão da Verdade de Joinville, né, gostaríamos de fazer um agradecimento todo especial. Não tenha dúvida de que a sua fala, na verdade, ficará para os anais dessa comissão, e a ideia, na verdade, não é realizar agora uma caça às bruxas, mas sim para preparar o material, na verdade, para que fique guardado para a história, para as futuras gerações, até porque muito desse período tem se perdido, né? E até pelo medo que muitas pessoas tinham até então de vir a público e falar de forma tão aberta como o doutor fez nesse momento, tá? Então, não tenha dúvida que essa sua contribuição foi preciosa para nós, tá? Esse material, posteriormente, será colocado à disposição, inclusive, das universidades, tá? Para que as pessoas tenham noção daquilo que não se deve fazer dentro de uma democracia. Então, em nome da Comissão da Verdade Joinville, eu gostaria de fazer um agradecimento especial pela sua presença nessa noite e dizer que foi uma honra recebê-lo nesse momento. E gostaria de pedir agora uma salva de palmas, toda especial para o doutor Adalto. Eu acho que a honra toda pertence a mim. Eu é que fui gratificado em poder ter vindo aqui, porque eu há muito tempo luto por essa ocasião. Embora já tenha feito esse depoimento de uma ou de outra forma parecida, para jornais, para revista, para estudantes, e tentei lá na Univille, de todas as formas, ir lá e falar com os estudantes, contar como é que tinha sido, falar sobre a ditadura, porque é realmente assim, de repente se esqueceu, a ditadura era um negócio assim, E nós estamos vendo assim que essa ameaça de ditadura é uma ameaça permanente. Os ditadores, os reacionários, eles não estão dormindo, não, eles não morreram, eles estão só de vigília aí. A hora que eles puderem, eles voltam, tomam o poder, rasgam a Constituição e de novo impõem o seu caráter político para todo o povo, certo? Nós estamos vendo que agora, no Chile, estão querendo revogar a lei de anistia, que é uma lei de 1979, certo? Nós tivemos mais rapidez nisso, embora a lei de anistia tenha ficado muito ambígua, né? Anistiou os bons e anistiou os maus, quer dizer, os que fizeram e os que sofreram, certo?
Mas é muito importante que nós lutemos permanentemente por uma democracia, porque a democracia é o único regime político que permite solidariedade, né? Nenhum outro regime, seja ele qual for, deixa de ter o caráter de diferença entre as pessoas, entre as classes, entre as profissões, etc. Mas na democracia nós todos nos igualamos, ficamos num mesmo nível. E isso é que é o importante para nós vivermos, para nós progredirmos e para nós termos dignidade. Muito obrigado a vocês. Quero agradecer também em nome da comissão, Dr. Carlos Adalto, obrigado pelo seu depoimento. Isso vai ficar para a nossa geração, para gerações futuras, e há ainda por aí alguns focos que volte o regime militar, que volte a ditadura. Deus me livre, doutor Adalto. Gostaria de aproveitar o ensejo para convocar a Comissão da Verdade para uma reunião agora a ser realizada no dia 17, na próxima quarta-feira, às 11 horas, na sala do colegiado da Prefeitura de Joinville. Gostaria de passar agora a palavra para a Rossana para encerrar os trabalhos finais. Senhoras e senhores, para informações, dúvidas, denúncias, a Comissão Municipal da Verdade disponibiliza os seguintes contatos. No Facebook, o nome da página é Comissão Municipal da Verdade, _Joinville/SC. No site da Ordem dos Advogados, subseção de Joinville, no endereço www.oabjoinville.org.br. Neste site tem um banner da Comissão Municipal da Verdade, que é só clicar no banner que você já tem acesso direto para poder verificar tudo que é postado e fazer comentários, sugestões e até mesmo denúncias. Temos também os contatos pelo e-mail, comigo é rossana.cunha@gmail.com ou comissãodaverdade@oabjoinville.org.br. E temos também o número de telefone 3431-3293. Senhoras e senhores, em nome da Comissão Municipal da Verdade de Joinville, agradecemos a presença de todos e aproveitamos para comunicá-los que a 4ª audiência pública desta comissão acontecerá na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, às 19 horas, nesta mesma Casa de Leis. Contamos com a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Obrigada.